Algumas coisas viram música, outras viram conversa. Esse é um podcast sobre tudo aquilo que acontece antes, durante e depois de criar. Ideias, dúvidas, processos, medos, ambições e tudo que existe por trás de tentar transformar os sentimentos em som. Eu sou Bela Vi e esse é um espaço para falar sobre música, arte e criação. Sobre aquilo que às vezes não cabe em uma música, mas merece existir. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que criar é uma das coisas mais bonitas que existem. Bem romântica começando esse episódio. Antes de uma música existir no mundo, ela existe só dentro de alguém. Pensa comigo. Uma frase, uma melodia, um sentimento que ainda não encontrou forma, por um instante, aquilo existe somente no coração, na mente, na ideia de um artista. E esse é um momento solitário da criação, um momento que ninguém vê. Então hoje eu decidi falar sobre a solidão de quem cria, especialmente de quem faz música. E essa reflexão, na verdade, ela surgiu de um livro que eu li recentemente, que é O Ato Criativo, do Rick Rubin. E ele fala que a criação ela começa num espaço muito íntimo. Então a criatividade ela não é um talento raro, ela é uma forma de perceber. E o escritor, que também é produtor musical, ele tem um entendimento de que o artista funciona como uma anteninha. Então alguém que capta ideias, sensações e possibilidades que ainda não existem no mundo. E eu achei muito curioso porque ele inclusive cita que se a gente não capta essa ideia, ela pode partir para uma outra antena, ou seja, para um outro artista. E por isso que muitos artistas têm a sensação de que tiveram a mesma ideia do que outro artista. Tipo, veio um outro artista fazendo algo que você também pensou em fazer, mas não se dedicou, não foi atrás para realizar aquilo, enfim. Quando uma música ela nasce, então ela não é uma música ainda. Ela é só uma sensação que tu tá tentando ainda traduzir. E nesse momento ninguém mais tá dentro dessa sensação, só você. Por isso que eu acredito que criar é sim um ato muito solitário. Em resumo, o artista muitas vezes vive um processo invisível. Mas tem alguns sociólogos, tipo Howard Becker, que ele escreveu um livro que se chama Art Worlds, e ele explica que a arte nunca é totalmente individual. Ele diz que a arte envolve também as redes de colaboração, né? No caso da música seria produtores, músicos, engenheiros de som e outros artistas que podem colaborar. Então, ele acredita que a gente até pode dizer que a arte pode nascer da solidão, mas que ela cresce quando encontra outras pessoas. E eu acho que, em partes, eu concordo com isso. Porque antes disso, ela existe apenas como um processo. Tem uma parte da arte que o público vê, que é o lançamento, o show, a música pronta, enfim. E existe uma parte muito grande que antecede, que ninguém vê, que só o artista vive. E eu tô vivendo essa experiência de muito perto. Eu tô produzindo o meu primeiro álbum. Até hoje eu só lancei EPs e singles, então tá sendo uma experiência um tanto quanto nova, mas também muito solitária. Principalmente porque eu sou artista independente, então todo esse processo de produção musical, composição, tudo eu quem faço. Então tem sido um processo bastante solitário. E nesse final de semana eu tive a oportunidade de compartilhar toda a ideia desse meu álbum, que nasceu em junho do ano passado, que ela veio, né? Minha antena captou em junho do ano passado. E eu tive a oportunidade de compartilhar com minha prima irmã. E foi muito importante para mim, porque ter pessoas do meu lado que estão realmente interessadas em ouvir sobre o processo da minha expressão, do meu trabalho, da minha arte, faz com que o processo que é muito solitário fique um pouco menos triste. Eu acredito muito que essa sensação que aparece quando a gente está produzindo, ela vem do solitário, mas ao mesmo tempo eu quero muito dividir com o mundo tudo
tudo aquilo que eu tenho sentido sozinha. E eu até entendo que eu preciso desses momentos de solidão para conseguir me conectar de forma mais fiel possível, assim, né? As minhas ideias e aquilo que eu quero transmitir através da minha música. E aqui é o ponto emocional do episódio, porque depois da solidão de criar vem justamente essa necessidade de mostrar e a vulnerabilidade de mostrar todo esse processo. Inclusive, eu falei no último episódio sobre a coragem de ser vista tentando em público. Inclusive, eu te convido a ouvir esse episódio depois que a gente terminar essa reflexão. E aqui cabe uma outra ideia que o Rick Rubin trouxe nesse livro dele, que eu também vou deixar o link do livro na descrição do episódio. E eu lembro que quando eu li essa parte, eu fiquei extremamente emocionada. E é bem no finalzinho do livro, assim, então toda a leitura fez sentido. E eu vou ler aqui para vocês. Então ele diz que cada um de nós tem um jeito próprio de ver o mundo e isso pode causar uma sensação de isolamento. A arte ela tem a capacidade de nos conectar além das limitações da linguagem, que daí vem a parte do compartilhamento. Então ele continua, né? A maioria dos que escolhem o caminho artístico não tem opção. Nós nos sentimos compelidos a nos envolver e nos dedicar como se tivéssemos algum instinto primário. É a mesma força que chama as tartarugas para o mar depois de nascerem na areia. Seguimos esse instinto, e negá-lo é desanimador, como se violássemos a natureza. Se nos afastarmos, veremos que esse impulso cego está sempre lá, guiando nossa meta para além de nós. No momento em que sentimos que a obra está tomando forma, há uma arrancada dinâmica, seguida de um impulso de compartilhamento na esperança de duplicar nos outros aquela misteriosa carga emocional. É o chamado para se autoexpressar, nosso propósito criativo. Não é necessariamente para entender a nós mesmos ou sermos entendidos. Compartilhamos nosso filtro, nosso modo de ver, para provocar um eco nos outros. A arte é a reverberação de uma vida impermanente. Como seres humanos, chegamos e partimos rapidamente e temos de fazer obras que permaneçam como monumentos do nosso tempo aqui. Afirmações duradouras da nossa existência. Davi de Michelangelo, as primeiras pinturas em cavernas, as paisagens que uma criança pinta com o dedo, todos ecoam o mesmo grito humano, como a pichação na porta do banheiro público. Eu estive aqui. Muito lindo isso, gente, porque eu acho que essa é a parte que faz com que todo o processo de solidão faça sentido, né? Passa a fazer sentido. E que conecta também com a nossa experiência como artista. Então, nós temos o criar, que é um processo íntimo, que se estende até o lançar, que é o processo público. Para a gente finalizar, eu acho que a gente pode dizer que criar é exatamente isso. Sentir alguma coisa que ainda não existe no mundo e tentar transformar em outra. Seja uma música, uma letra, uma ideia, uma história. E embora transformar algo da nossa ideia em realidade possa fazer com que ela pareça menor, porque ela passa de algo celestial para algo terreno, e mesmo que o processo pareça solitário, tem sempre alguém em algum lugar esperando ouvir exatamente aquilo. Se você cria alguma coisa, música, arte, escrita, compartilhe esse episódio com alguém que também vive esse processo. E se você quiser acompanhar mais conversas sobre criação, arte e música, segue aqui o podcast, porque tem muita coisa que não cabe em uma música, mas que cabe aqui.